Aleluia. Você que está com a sua Bíblia aberta, com a sua Bíblia, abra. Aleluia. Abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Depois nós vamos dar uma palavra, depois do culto. Todo o pessoal do Ministério de Louvor, aleluia, e também com os pregadores aí, pastores e evangelistas, aleluia. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 4. Quem achou? Você pode ficar de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 4. Eu aguardo os irmãos ficarem de pé. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra: certa mulher, repita comigo, das mulheres dos discípulos dos profetas. Vamos ver se toda a igreja consegue ler. Vamos lá. Certa mulher, pode melhorar, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Amém. Mais uma vez, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Coloca a Bíblia sobre a cadeira, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, pastor. Aleluia. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Você vai orar com essa pessoa que está ao seu lado aí, vai orar por ela e ela vai orar por você. E nós vamos pedir uns pelos outros, para que o Senhor fale conosco mais uma vez através da palavra dele. Senhor, nós adoramos ao teu nome pela leitura da tua palavra. Fala agora ao nosso coração. Nós já percebemos nesse lugar a tua santa presença. Abençoa as nossas vidas.
recebe a nossa adoração. Fala com cada um de nós nessa noite. Nós te adoramos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Jesus. Amém. Você pode se assentar. Você muito breve nessa palavra que eu vou ministrar. Amém. Todas as vezes, não é, que nós chegamos a esse lugar, nosso Deus, Ele tem falado ao nosso coração, tem abençoado a nossa vida. Nós acabamos de ler a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, um instrumento que Deus usa para mudar a nossa vida, mudar a nossa realidade. Amém? Peça a Deus no seu coração, para que todas as vezes que você chegar a esse lugar, Deus, Ele fale com você. Amém? Deus, Ele fale com você. Nós estamos vindo lá do Vilar dos Teles e o evangelista Nemilson pregou lá no Vilar dos Teles e Deus falou muito ao nosso coração. Amém? Nós precisamos pedir a Deus, para Deus falar conosco quando nós entrarmos na casa dEle para adorarmos ao nome dEle. Hoje é um dia especial, não é? Segundo domingo do mês de maio, né, que na nossa nação é comemorado o Dia das Mães. Amém? Para mim é especial duplamente, que além de ser Dia das Mães, também é aniversário da minha segunda mãe. Minha sogra é uma mãe para mim, uma bênção na minha vida, e eu gostaria de homenageá-la nessa oportunidade. O dia de bênção dobrada, amém? Tivemos a oportunidade de almoçarmos juntos hoje, foi uma bênção. Eu quero pedir que Deus continue abençoando muito a vida da minha sogra, amém? Hoje ela completou 91 anos, 81. Estou profetizando que já tem pelo menos mais 10 aí, irmãos, amém? Seja, quem não tem fé logo se incomoda, viu? Irmãos, aqui é palavra profética, o que sai da nossa boca é profecia. Então, se eu falei 91, você vai estar aqui nos 91 anos dela. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Como é Dia das Mães, eu quero falar sobre uma mãe da Bíblia. Nemilson pregou lá no Vilar dos Teles sobre uma mãe também da Bíblia. E eu quero falar essa noite também, como o Nemilson pregou lá, sobre uma mãe da Bíblia. Ser mãe, na visão bíblica, também é um ministério. Amém? Nós conhecemos o ministério de profeta, de pastor, de evangelista, de mestre, de apóstolo, mas a mãe também é um ministério diferente. Amém? É um ministério que atua no lar. Enquanto esses ministérios que eu falei atuam na igreja, o ministério de ser mãe atua no lar. Na verdade,
A igreja é abençoada quando nós temos lares abençoados. Amém? São lares abençoados que formam ministérios abençoados. São famílias abençoadas que formam igrejas abençoadas. E esse ministério de ser mãe começa no lar. A figura da mãe no lar é demasiadamente importante, porque é a mãe que passa o quê? Mais tempo com os filhos. Então, a educação dos filhos é principalmente exercida pelas mães. Meu pai, ele sai para quê? Para buscar o quê? Sustento. E a mãe, e tem mãe que trabalha também, não é isso? Mas geralmente é a mãe que fica em casa e é a mãe que cabe orientar os seus filhos. Então, é um ministério importante da formação do caráter, não é? Das crianças. Mães importantes que ensinam os filhos, que educam os filhos, que orientam os filhos, que corrigem os filhos. Nós assistimos uma peça lá na igreja do Vilar dos Teles e falou da mãe que era relapsa, desleixada, não é? Que quer deixar aos outros a educação dos seus filhos. Não, a criança tem que ser educada onde? Em casa, não é na escola, não é papel do professor. O professor está para ensinar, não é papel do pastor. O pastor está para ministrar, ensinar a palavra de Deus. Mas a educação dos filhos, a mãe, os pais, precisam dar aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Então não é papel do pastor, não é papel da professora da escolinha, não é papel do obreiro. Tem pais que ficam com raiva dos obreiros, dos professores, não é? Que criam dificuldade porque o filho não está sendo, às vezes, educado. E aí o pai quer se aborrecer ainda com os obreiros, com os professores, quando não é papel de ninguém da igreja. Aqui a gente acompanha, ensina a palavra, ora, orienta, mas a educação, quem dá em casa, quem é? São os pais, não é? Saía de casa, tinha orientação lá em casa. Tinha orientação. Como eu vejo algumas irmãs aqui da igreja dando orientação, minha mãe orientava. Minha mãe educava, ensinava. Minha mãe ameaçava. Minha mãe ameaçava. Se fizer tal coisa, já sabe. Lá em casa tinha correção. Hoje os pais não querem corrigir os filhos. Hoje os pais dão nos filhos tapinha de sem vergonha. Amém? Porque a correção tem que acontecer dentro de casa. E a correção não é para marcar filho, nem para ferir filho, que tem pai também, por outro lado, que é ignorante. Pai tolo que fere a criança. Então a disciplina não é para ferir, mas também não é para tornar a criança sem vergonha. A palmada tem que doer. A palmada tem que doer. Os dedos precisam ficar marcados no bumbum da criança. Quando dá um tapa, fica os dedos lá marcados. Ela vai olhar e vai, esse aqui dói. Porque tapinha, irmãos, que de engano não corrige nada. E a criança vai crescendo sem respeito.
não é? E uma família foi condenada na Bíblia por isso, porque Deus chamou a atenção do pai para corrigir os filhos, mas o pai corrigia e a correção era branda. E aí Deus falou, ó, vou te dar um sinal, eles vão morrer no mesmo dia. E Deus rejeitou uma casa porque um pai não aprendeu a corrigir os filhos, deixou de qualquer maneira. E aos filhos que bagunçavam em casa, vieram bagunçar na casa do Senhor. Porque a indisciplina, a bagunça, a irreverência começa em casa. E aí vem bagunçar na casa do Senhor. Então uma família foi corrigida, uma família foi rejeitada e foi punida. Deus falou, essa família nunca mais vai haver nessa casa gente idosa. Quando chegar na idade adulta eu mato. Quando chegar na idade de 30 anos, na idade varonil, não vai ter velho aí. Deus falou, essa família vai ser uma família que vai viver da benevolência dos outros, vai ficar pedindo esmola. Tudo porque não honraram a Deus. Tudo porque foram educados brandamente. Então, com filho a gente tem que falar sério. Filho tem que receber amor e tem que receber disciplina. E a nossa geração hoje não sabe o que é amor também. Que amor não é passar mão. Amor não é passar mão. Tem gente que quer amar e não quer disciplinar. A disciplina faz parte do amor também. Quem está entendendo, pastor? Amém. A gente está tendo a infelicidade de ver um montão de filho de crente aí, ó, de arma na mão, abusando até das pessoas da igreja. Gente criada na igreja botando arma na cara dos irmãos. Sem respeito nenhum por ninguém. O caráter do nosso filho a gente molda em casa, corrige em casa. O filho tem que ter limite. Quem manda na casa não é o filho, é o pai e a mãe. Quem está entendendo, pastor? Quem está gostando? Se não gostar também, pastor Emanuel. Isso eu aprendi com o pastor Emanuel. Quem está gostando, amém. Quem não está gostando também, vai ouvindo aí, vai engolindo esse giló. Que a gente não tem compromisso aqui, irmão, de pregar o que a pessoa gosta. A gente tem compromisso de pregar a palavra de Deus. E aí, alguns se incomodam. Quando a gente prega a palavra, alguns se incomodam. Então, se a palavra serviu para você, muda. Se não serviu, deixa passar. Quando a palavra fala conosco, é para nós nos posicionarmos. Quando não fala conosco, deixa passar. Se não serve para você, vai servir para outra pessoa. Quem dá glória a Deus aí? Glória a Deus. E Deus está levantando outros pregadores aqui na igreja. Amém? Está na mesma linha. Semana passada aqui eu cheguei a ficar com dor nas costas do Nemilson batendo aí. Meu Deus. Mas é palavra. Amém? Então, mãe é um ministério. Você pode repetir comigo? Mãe é um ministério. Amém? Você pode repetir novamente? Mãe é o quê? Aí nós vemos um montão de mães na Bíblia abençoadas na criação dos seus filhos. Sara, mãe maravilhosa. Joquebede, mãe de fé. Ana, mãe do quê? De oração. Débora, mãe guerreira, mãe da intercessão. Maria, mãe agraciada. Maria é tremendo, né? Maria, das maiores personagens da Bíblia. Maria simplesmente
foi a mulher que Deus escolheu para colocar no ventre dela o filho dele. Sem avisá-lo, o anjo chegou na casa dela, ela estava em casa, um clarão em casa, quem chegou lá? O anjo. Imagina uma coisa dessa. O Senhor escolheu você para ser mãe do Salvador. Minha esposa já falou de Eunice, de Lloyd, mulheres preciosas. Paulo fez um concurso aí no grupo e eu falei de Rispa, não é? A mãe que não abandonou os cadáveres dos filhos. Os filhos estavam mortos já. Os filhos dela foram enforcados. Não é? A Bíblia, foram 7 filhos enforcados. E Rispa era mãe de 2. Quem era a mãe dos outros 5? Oi? Vocês não sabem? Edgar sabe. Tayane sabe. A mãe dos outros 5 era Merabe, que era para ser esposa de Davi, foi dada a Adriel como esposa. Tem um fundamento bíblico aí tremendo. Porque ela era para gerar filhos para Davi. Outro dia eu prego isso. E os filhos que ela não gerou para Davi, porque traíram a Davi, foram enforcados. 5 filhos delas. Merabe. Negócio sinistro na Bíblia. Outra hora eu prego sobre isso. Mas mulheres maravilhosas. A mãe que o Nemilson pregou lá no Vilar dos Teles. Quando o Nemilson falou, vou pregar sobre uma mãe aqui, eu falei com a minha esposa, vai pregar lá, vai me estragar, que vai pregar lá em 2 Reis, capítulo 4. E aí ele não pregou pregou sobre a mulher cananeia, Ciro Fenícia, que vem pedir a Jesus para libertar a filha. E Jesus falou assim, eu não vou dar pão ao cachorro, não. Amém? Mas eu quero destacar aqui, porque o horário já foi embora, em 5 minutos que eu vou pregar hoje, olha no relógio aí, 5 minutos que eu vou pregar sobre o ministério de mãe. A primeira coisa que eu quero falar do ministério de mãe é que é um ministério anônimo. Você pode repetir comigo, é um ministério anônimo. A mãe não aparece. Pastor aparece, cantor aparece, apóstolo tal. Mas essa mãe aqui não tem nem nome. Como a mãe que o Nemilson pregou também não tinha nome. Como é que é o nome dessa mulher, pastor? Ninguém sabe. Quem der um nome a ela, que tem pregador que cria nome para personagem que não tem nome, inventa a história. Mas se a gente for bíblico, e a gente procura ser bíblico aqui, a gente vai ver que essa mãe não tem nem nome. É anônima. Não vai aparecer novamente na Bíblia. Nós não vamos saber quem é ela, nem quem eram os filhos dela. É anônima, porque o ministério de mãe é um ministério exercido sem nome. É longe dos holofotes. É onde ninguém está vendo. A mãe está lá corrigindo, ensinando, alimentando, cozinhando, educando, falando a palavra. Vai aparecer quando? Nunca. O filho aparece, mas a mãe não aparece. É um ministério anônimo. Essa mulher aqui não tem nome. Não tem holofote. Não é famosa. É um ministério que é exercido nos bastidores, exercido em casa, exercido diariamente, é exercido de manhã, de tarde, à noite e na madrugada. Não tem horário para exercer esse ministério. Criança adoece, a mãe está lá. Criança está chorando, a mãe está lá. Criança está com cólica, a mãe está lá. Criança está com febre, vai a mãe de madrugada levar a criança para o hospital. Que hora é isso, pastor? Qualquer hora. 24 horas por dia. E vai aparecer? Não. Vai ter holofote? Não.
Vai ficar famosa? Não. Vai aparecer só para quem? Só para quem? Para quem que aparece? Só para Deus. Só aparece para Deus. Só Deus que está vendo. Nesse tempo que a pessoa quer aparecer, quer rede social, quer ser famoso, quer ter canal, quer fazer isso, fazer aquilo. Nesse tempo que o caráter agora foi subjugado pelo talento. A pessoa tem talento, mas não tem caráter. Tem muita gente com o microfone na mão, no altar de igreja, sem caráter. Tem talento, mas não tem caráter. Prega bem, mas não tem caráter. Canta bem, mas não tem caráter. Dirige bem, mas não tem caráter. Mais importante que talento é caráter. Amém? Você pode cutucar essa pessoa. Mais importante que talento é caráter. Mais importante que talento, eu digo, é obediência. Amém? Esse ministério aí não tem nada disso. Te liga para a pessoa. Ligo para alguns aqui. Às vezes falam comigo de madrugada. Estou aqui no hospital. Estou aqui na clínica. Estou aqui com meu filho, com a minha filha. Amém, irmãos? Amém? Eu gosto de Débora. Vai dar nem para pregar. Eu gosto de Débora, porque Débora exercia com entendimento e sabedoria os dois ministérios. Débora era esposa, mãe, profeta. Tem gente que está abdicando de um em detrimento do outro. Faz um bem e o outro abandona. É profeta, é isso, é aquilo outro. Na casa do Senhor, a casa está uma bagunça. E tem outros, para tomar cuidado da casa, abandona a igreja. Eu vejo a missionária Sandra. Ela posta sempre, não é? Filho, irmãos, não é dificuldade para fazer a obra. Você pode falar para essa pessoa, filho não é dificuldade para fazer a obra. Na verdade, Deus até testa a gente em algumas ocasiões em relação à nossa casa, igreja a nossa casa. Porque tem gente que não está aprendendo ainda a conciliar, está deixando um na mão em detrimento do outro, está deixando o outro na mão em detrimento do outro. Chega na casa da pessoa um chiqueiro. Aí quer ser bênção na igreja. Ninguém é bênção na igreja quando a casa é um chiqueiro. Como diz a Creuza que está rindo ali, não é? É a Eva Grude. Uma porcaria terrível, uma sujeira, uma bagunça. E aí quer ser bênção na igreja. Não vai ser bênção na igreja quando o marido chega em casa, não tem comida, quando a casa está emporcalhada, quando o filho está cagado. E cagado, pode falar cagado? Amém, irmãos? Então esse ministério ninguém vê, mas é importante. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Esse ministério também é um ministério solitário. Que tem mãe que cria filho sozinho. Essa mulher do texto bíblico, o marido dela tinha o quê? Morrido. E tem mulher com marido vivo que está morto. O marido está vivo, mas é um morto. E ela está exercendo o ministério sozinha, porque o camarada está morto, espiritualmente morto. Essa mulher, ela está sozinha porque o marido dela morreu. E a Bíblia diz que ele era da escola de profetas. Mas quantas mães têm exercido o ministério sozinho? Quantas mães trabalham sozinhas? Que educam os filhos sozinhas? Que oram sozinhas? Que sustenta a casa, a mulher que sustenta a casa com a oração espiritualmente e com o trabalho também. Essa mulher é solitária.
sozinha, o marido dela havia morrido. Amém? Meu pai, meu pai arrumou uma mulher e abandonou a nossa casa, abandonou os filhos, abandonou a minha mãe. Só voltou para morrer, para minha mãe cuidar dele na morte. Quando estava com saúde, quem aproveitou foi a outra mulher, foi os filhos da outra mulher. Então lá em casa a gente ficou a ver navios. Meu pai foi embora, arrumou uma mulher. Tinha mulher que ia na minha casa procurar o meu pai. Mulher ia lá em casa, eu digo, a chorar por causa do meu pai. Não sei o que ele tinha. E a minha mãe, ó, se desdobrou, foi trabalhar, foi cuidar de gente doente, passava a semana toda fora de casa, sustentou a casa, nos sustentou na adolescência. Tenho muito orgulho da minha mãe e de mães que trabalham, se desdobram sozinhas para conduzir a casa na presença do Senhor. Ministério solitário. E eu vou terminar a palavra aqui. Vamos orar? O clamor dessa mulher mudou a história da casa dela. O clamor dessa mulher mudou a história da família dela. O clamor dessa mulher expulsou o credor da casa dela. O clamor dessa mulher garantiu a existência da família dela. O clamor dessa mulher fez com que os filhos dela não fossem vendidos como escravos. Foi o clamor dela. Sozinha, solitária, amargurada, viúva, sem dinheiro, mas uma mulher com atitude. É a nossa atitude, mães e irmãos, que vai mudar a realidade da nossa casa. É a nossa disposição de servir ao Senhor que vai mudar a realidade da nossa família. Amém? Essa mulher é uma mulher diferente, porque outras mulheres aqui nessa mesma situação se esconderiam dentro de casa, na angústia, na decepção, na depressão, na tristeza, mas essa mulher resolveu, e é uma resolução, a nossa vida é aquilo que nós resolvemos. Ela resolveu que a casa dela seria abençoada. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Ó. Uma mulher que resolveu que a casa dela não seria destruída. Uma resolução. Eu resolvo. Amém? Resolução. Tomou a decisão. Resolveu clamar. Se posicionou. Irmãos, é o diferente que faz a diferença. Amém? Vou repetir isso aqui. É o diferente que faz a diferença. Você pode falar para o teu irmão, é o diferente que faz a diferença. Você pode clamar e falar comigo isso aí? É o quê? Quem? Faz a diferença. Igual tem um montão. Padronizado tem um montão. Mas essa mulher aqui é diferente. E ela resolveu fazer a diferença. Uma mulher de fé. A palavra que ela recebe do profeta é coisa de doido. Mulher louca. Porque ela acreditou naquilo que o profeta falou com ela. O profeta deu uma orientação a ela insana. E ela obedeceu a orientação insana, porque Deus, ele faz umas coisas que a gente não entende nada. Porque Deus não está trabalhando com o nosso entendimento. Deus trabalha com a nossa obediência. Amém? Amém, irmãos?
Quando a gente fica tentando entender o agir de Deus, a gente não vai entender nada. A mulher veio clamar ao profeta, ele falou, volta para a tua casa. Amém? Ele falou com ela, vai. Ela recebeu, como disse o pastor Eliel, o vai de Deus. Quando o homem dá o vai, as coisas vão ser preparadas. Quando Deus dá o vai, já está tudo pronto. Amém? Então quero desafiar hoje você a mudar a história da tua casa, a mudar a história da tua vida, porque para lamentar tem um montão de gente, mas para fazer a diferença é meia dúzia. Então faça a diferença hoje na tua casa. Tome decisões hoje pela tua família, pela tua casa. Tome decisões hoje pelo teu casamento. Neemilson pregou uma coisa, primeiro tópico da mensagem dele lá no Vilar dos Teles. Não espera pelo outro, não. Seja você o ativador do milagre que vai acontecer na tua casa. Porque o Neemilson falou da mulher Cirofenícia que talvez tivesse um marido. Mas quem vai procurar Jesus não é o marido, é ela que vai. E aí, talvez você esteja esperando que alguém da sua casa se levante. Mas hoje eu vim dizer a você que é você que Deus quer levantar para mudar a história da tua casa. Que é para chorar, para lamentar, para se deprimir, para ficar... Irmão, não muda nada. Quanta gente, às vezes homem, velho, mulher, é se posicionar, irmãos. A gente serve a um Deus que muda a história, mas Deus, Ele não age, Deus reage. Deus precisa ser acionado. Enquanto nós não acionarmos a Ele, Ele não opera nada em favor da nossa vida. Para Deus agir, Ele tem que ser acionado. Não aciona Deus, lamentação, murmuração, reclamação, não aciona Deus. O que aciona Deus é clamor e atitude. Amém? Então hoje nós podemos mudar a história da nossa casa e da nossa família. Ou você escolhe ficar lamentando e chorando, ou você escolhe se levantar e mudar a realidade. É o diferente que faz a diferença. Você pode repetir isso comigo? Vamos orar? Eu guardo uma história contada pelo pastor Silas Malafaia. A irmã veio procurar o pastor Silas, Fernando. Falou que a vida dela estava uma tragédia. A casa dela, a família dela, as finanças dela, estava tudo horrível. Que ela não estava aguentando mais aquela situação. Aí o pastor Silas falou assim, eu vou orar agora. Eu vou orar e Deus vai mudar a situação da sua vida hoje. Aí a mulher, porque tem gente que pensa que pastor faz mágica. Pastor não faz mágica, pastor orienta, ensina, estabelece padrão. Mas quem tem que ter atitude é a pessoa. Aí o pastor Silas falou, eu vou orar, vou fazer uma oração, eu vou mudar a tua vida hoje. Você quer? A mulher falou, quero. Aí ele perguntou, quer com dor? O que é sem dor? Estou perguntando a você hoje, como é que você quer mudar a história da tua vida? Quer com dor? Pergunta, irmão, quer com dor? Ou quer sem dor? Pergunta aí, queria que todo mundo perguntasse, como é que você quer, meu irmão? Com dor ou sem dor? Muda, vou orar e muda hoje. Como é que é isso, pastor? Essa oração que muda a história hoje, com dor e sem dor. Sem dor é o seguinte, você vai sair lá na rua, vai vir um Fusca, vai te atropelar e você vai ficar 30 dias no hospital sofrendo e depois vai morrer. Isso é com dor. Com dor. Amém? Você quer com dor? É assim. Um Chevette aí velho te atropela na porta da igreja. Você vai lá pro hospital da posse, fica todo quebrado lá 30 dias, pega uma infecção hospitalar e morre 30 dias depois de ser atropelado. Com dor. Agora tem sem dor também. Sem dor,
Você vai atravessar a rua ali, quem vai te pegar é o caveirão, vai esmigalhar você, você morre na hora, não vai sentir nada. Como é que você quer? A mulher abriu um olhão, ó, e no instante ela entendeu.